Boa noite, senhoras e senhores. Vamos dar início à abertura da audiência pública de revisão do Plano Diretor do município de Maringá. Convidamos para vir à frente e ocupar o lugar à mesa o diretor-presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Maringá e presidente do Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial, o arquiteto e urbanista Edson Cardoso Pereira. Convidamos o vereador Sidney Telles, representando a Câmara Municipal de Maringá. Convidamos nosso vice-prefeito, senhor Edson Escabora. Convidamos também o coordenador da revisão do Plano Diretor, o arquiteto José Vicente Alves Socorro. Queremos agradecer a presença também do secretário municipal, Albaride Medeiros. Registramos também e agradecemos a participação do vereador Carlos Mariucci. E gostaríamos de agradecer ainda as presenças de todas as entidades aqui representadas e que atenderam a esse importante convite. Agradecemos também a senhora Majô Capdebosque, representando o deputado federal Ricardo Barros. Por favor, se assentem. No Brasil, as bases para o planejamento das cidades estão estabelecidas no Estatuto da Cidade, Lei 10.257 de 2001. O Estatuto da Cidade pode ser considerado o principal marco legal para o desenvolvimento das cidades, junto à Constituição de 1988, de onde originam seus princípios e diretrizes fundamentais. Ele estabelece as normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como o equilíbrio ambiental. Já no seu artigo 2º, o Estatuto da Cidade dispõe que a política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana. No Brasil, assim como em outras regiões subdesenvolvidas do planeta, as cidades cresceram de modo desordenado, criando problemas como a degradação do meio ambiente, os longos deslocamentos, a falta de saneamento básico, entre outros. Cabe à política urbana induzir o desenvolvimento inclusivo, sustentável e equilibrado, de modo a corrigir essas distorções históricas. Assim, o planejamento urbano deve ir além dos aspectos físicos e territoriais, encarando o ordenamento do território como um meio para cumprir objetivos maiores. E nesse contexto, foi criado em Maringá, pelo prefeito Ulisses Maia, através da Lei Municipal, o IPLAN, Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano, que além de outras atribuições, tem como objetivo realizar a revisão do Plano Diretor, como ferramenta central do planejamento da cidade de Maringá. Conforme os artigos 39 e 40 do Estatuto da Cidade, o Plano Diretor é um instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. É ele quem deve promover o diálogo entre os aspectos físicos, territoriais e os objetivos sociais, econômicos e ambientais que temos para Maringá. O plano deve ter como objetivo distribuir os riscos e benefícios da urbanização, induzindo um desenvolvimento mais inclusivo e sustentável. Por fim, cabe destacar que o Estatuto da Cidade mantém a divisão de competências entre os 3 níveis de governo, federal, estadual e municipal, concentrando na esfera municipal as atribuições de legislar em matéria urbana. Para a sua saudação inicial, eu convido o nosso vice-prefeito Edson Escabora.
porque eu não fui vereador ainda. Boa noite a todos e a todas. Bem-vindos à nossa última audiência pública deste ano. Foi um ano muito intenso para o IPLAN e já congratulo e parabenizo o Edson Cardoso e toda a sua equipe, que fizeram um trabalho maravilhoso esse ano, uma equipe de gente muito competente. Foram mais de 20 audiências em todos os cantos de Maringá, em todos os bairros, os distritos, aqui na Câmara mesmo também, com a participação de muita gente da sociedade. Eu acho que é assim que tem que ser, participativo, onde as pessoas da cidade, onde elas moram, elas possam dar a sua sugestão, a sua opinião e a sua ajuda para a gente cada vez mais construir uma cidade cada vez melhor. Maringá não é à toa que é a melhor cidade do Brasil pelo segundo ano consecutivo. Gestão bem transparente, democrática, e é assim que a gente constrói uma cidade cada vez melhor. O plano diretor, nas mãos de um grande arquiteto maringaense, e também de uma equipe maravilhosa, com certeza vai fazer referência, vai ser referência para todo o Brasil. Aliás, já estamos recebendo comitivas de várias cidades do Brasil para conhecer o nosso trabalho aqui no que tange aí a questão do nosso plano diretor. Então, bem-vindos a todos e que tenhamos uma boa audiência. Obrigado. Muito obrigado, Edson Scabora, pelas palavras. Eu convido nesse momento o diretor-presidente do IPLAN, o arquiteto Edson Cardoso, para fazer uso da palavra. Obrigado, boa noite a todos e a todas. Com alegria que hoje temos aqui a presença do prefeito, nesta última audiência pública de revisão do plano diretor. Também agradeço aqui a presença do engenheiro Sidney, nosso vereador sempre parceiro, e o Mariucci ali sentado ali também, não quis vir aqui na frente hoje. Também nosso grande parceiro no CMPGT, durante o ano todo nessa batalha aí. Ao José Socorro, nosso diretor de revisão do plano diretor, que está sempre à frente desse trabalho. E quero desejar a nós todos hoje uma boa noite de trabalho. A função nossa hoje é a de recebermos a contribuição de vocês a respeito da análise temática integrada que disponibilizamos na internet já há algum tempo e que vamos ver aqui alguns pontos. Estamos chegando no final de uma etapa muito importante, que foi a de coleta de dados da grande população de Maringá, também diagnóstico nosso, de como estamos, de quais as nossas fortalezas, quais as nossas fraquezas, E esse trabalho está chegando ao final, para que a gente possa ter então daí um ponto de referência para a partir do ano que vem começarmos a fazer as nossas proposições, as nossas propostas, E para que a gente possa ir avançando. Agradecer também, hoje é um dia, como é a última, de agradecer, agradecer a equipe do plano diretor, a equipe do IPLAN, agradecer a equipe do Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial, agradecer a ETM, que é a equipe técnica municipal, equipe composta por todas as secretarias da prefeitura que estão ajudando o IPLAN a fazer esse trabalho. Agradecer o grupo de acompanhamento, que é um grupo grande, heterogêneo e que tem sido fundamental também na ajuda, e o grupo de cooperação técnica, que é um grupo um pouco mais afinado com o assunto, aí as academias, os conselhos, que nos têm ajudado bastante também, Então, bem-vindo a todos essa noite, e que nós tenhamos uma noite de trabalho bastante profícua. Obrigado. Muito obrigado, Edson, pelas palavras. E passamos agora a palavra ao vereador Sidney Telles, representando a Câmara Municipal de Maringá. Boa noite, representando o prefeito Edson Scabora, presidente do IPLAN, Edson Cardoso, responsável pela diretoria que trata do plano diretor, arquiteto urbanista Socorro, o secretário Albari de Medeiros de Obras presente, vereador Carlos Mariucci. Dizer que
a Câmara de Vereadores é a casa do povo, não há lugar mais adequado para que nós possamos abrir e encerrar as audiências públicas de um ano. Até vou pedir, não sei se o doutor Rodolfo está me ouvindo? Está me ouvindo? Pega o teu filhinho. É teu filhinho? Não, pega só um pouquinho, puxa só aqui para frente um pouquinho, ó. Ele subiu a escada ali, ó. Ali, ó. Ali, ó, participante espetacular. Estão vendo ali? Tem quantos anos ele tem? 1 ano e meio. Um plano diretor tem que servir para essa geração. Essa é a nossa missão. Obrigado, Rodolfo. Essa é a geração que a gente tem que construir uma cidade que cresça, que seja economicamente viável, socialmente inclusa e, ao mesmo tempo, capaz de gerar uma cidade para todas as pessoas. Que as crianças possam saber onde brincar. Será que Maringá tem isso? Mesmo sendo a melhor cidade, as crianças precisam ter espaço, os idosos também. E é isso que a gente sonha para um plano diretor. Mas não adianta ter tudo isso se não tiver emprego, não tiver crescimento, não tiver oportunidade. É um trabalho de revisão que podia ser uma coisa muito simples no final das contas, só corrigir alguns aspectos do crescimento, acabou se tornando um projeto extraordinário de planejamento para a cidade, que está nas tuas mãos, Edson, num novo organismo que a gente criou através de lei nesta casa, a pedido do prefeito, sem dúvida nenhuma, que é o Instituto de Planejamento. É uma construção também. Não se planeja, nem o Instituto passa a ser uma peça completa. Hoje, a gente esteve no grupo de diretor do Instituto de Planejamento, analisando o que foi feito até agora. E eu certamente tenho certeza de que hoje, nessa primeira etapa, um grande estudo foi feito a respeito dos aspectos geográficos, sociais, infraestrutura, urbanos que a nossa cidade tem, para que a gente possa sair muito rapidamente com um grande projeto para a nossa cidade de crescimento, e é para isso que a gente está torcendo. Vamos debater, vamos ouvir. Obrigado. Muito obrigado, vereador Sidney Telles, pelas suas palavras. Gostaríamos de registrar e agradecer também a presença do vereador Belino Bravin. Neste momento, gostaria de convidar a engenheira Daniele Sevuski para fazer a leitura do regulamento da audiência pública de revisão do plano diretor. Boa noite. Regulamento número 05/2019, IPLAN, da 9ª audiência pública para apresentação e discussão dos objetivos da revisão do plano diretor do município de Maringá. O diretor-presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Maringá, IPLAN, no uso de suas atribuições legais, resolve criar o seguinte regulamento. Artigo 1º. A 9ª audiência pública para apresentação da análise temática integrada da revisão do Plano Diretor de Maringá deverá obedecer às condições descritas no presente regulamento. Parágrafo único. A 9ª audiência pública será realizada no dia 17 de dezembro de 2019 na Câmara Municipal de Maringá, com início às 19 horas e término às 22. Artigo 2º. O Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Maringá, IPLAN, fará a publicação do decreto de convocação e do regulamento no órgão oficial do município da 9ª audiência pública, com antecedência mínima de 15 dias úteis da data da sua realização, convidando a população, as entidades públicas e a sociedade civil a participarem do evento. Parágrafo único. Na divulgação a ser feita no site da Prefeitura, será disponibilizada a cópia do decreto de convocação,
1947, 2019, das Leis Complementares 632, 2006, 934, 2012 e autorização concedida pelo Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial, CMPGT, na reunião extraordinária de 13/11/2019 e do documento da análise temática integrada. Artigo 3º. A 9ª audiência pública será presidida pelo diretor do IPLAN do município de Maringá. Artigo 4º. Os trabalhos durante a audiência terão o apoio da Câmara Especializada de Apoio às Audiências e Conferências Públicas do Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial, CMPGT. Artigo 5º. A audiência terá seus trabalhos iniciados com a composição da mesa pelas autoridades presentes e demais convidados. Parágrafo 1º. Após a composição da mesa, o presidente da audiência pública declarará aberta a audiência com a leitura do presente regulamento pela plenária. Parágrafo 2º. Após a leitura do regulamento, o presidente dará início aos trabalhos. Inciso 1º, será apresentada a síntese do documento da análise temática integrada. Inciso 2º, após a leitura da síntese do documento da análise temática integrada, será liberado o uso da palavra aos presentes para contribuição. Artigo 6º. As entidades, profissionais e pessoas interessadas em participar do debate deverão se inscrever no plenário para fazer o uso da palavra de acordo com as seguintes regras. Inciso 1º. O presidente concederá aos inscritos o tempo de 1 minuto e 30 segundos para apresentarem suas contribuições. Inciso 2º. O presidente concederá o tempo de 1 minuto e 30 segundos para apenas uma pessoa que desejar se manifestar contrária à contribuição. Artigo 7º. As contribuições serão objeto de apreciação pelo IPLAN, sendo todas analisadas e respondidas, mesmo as que não forem pertinentes ao objeto da audiência. Artigo 8º. É assegurado a todos os presentes o questionamento à presidência pela ordem, sempre que julgarem não ser cumprido o presente regulamento. Artigo 9º. O presidente da audiência, após concluídas as discussões, declarará encerrados os trabalhos da audiência. Artigo 10º. Todos os documentos produzidos após a audiência ficarão à disposição para a consulta no IPLAN e, havendo a necessidade de cópia, deverá ser solicitada por requerimento a este Instituto, obedecendo os trâmites legais. Artigo 11º. O andamento da audiência pública será registrado em ata e objeto de gravação audiovisual. Artigo 12º. Os casos omissos e conflitantes deste regulamento serão dirimidos pela Câmara Especializada do CMPGT, referida no artigo 4º do presente regulamento, cabendo recurso ao plenário do Conselho. Obrigado, Daniela, pela leitura do regulamento da audiência. E neste momento eu passo a palavra ao senhor Edson Cardoso para que faça a apresentação da equipe. Bom, pessoal, vou fazer aqui agora a apresentação da nossa equipe que esteve conosco o ano todo e achei uma ideia muito boa, porque acaba aparecendo só quem faz menos, né? Que sou eu, venho aqui para frente. Então, na verdade, a equipe que trabalhou bastante, muitas horas, né? Vou fazer a nominação. Bom, diretor-presidente estou eu lá, né? O Edson. E o Socorro, José Vicente Alves do Socorro, então, o nosso diretor coordenador de revisão do plano diretor. O grupo gestor, nós temos a Aline Pereira, diretora de planejamento urbano, arquiteta e urbanista, né, Aline. Depois nós temos a Yara Schneider Bortolotto, diretora de ordenamento urbano. Nós temos o Bruno Thiago Contessotto Rigon, diretor de gestão territorial, que ele é geógrafo, né? O Renato Ricardo Derner, diretor de infraestrutura urbana, um engenheiro civil recém-formado, né? O Renato, recém-formado, novinho.
Renato. A Paloma Carpena de Assis, a nossa diretora de desenvolvimento econômico, é uma economista que tem trabalhado bastante conosco lá e dado todo o suporte a nós. Aí a Fernanda Beatriz a Daniele Sevusky dos Santos, a nossa diretora de pesquisa e gestão de informação, engenheira civil. A Fernanda Beatriz Marostica, que é diretora de planos e projetos do IPLAN. O Amarildo Torres, nosso diretor de comunicação, ele é formado em comunicação e jornalismo. O Eduardo Pisolin de Bieso, nosso geógrafo, também faz parte da equipe. A Tamires de Cássia Barreto Berton, a nossa arquiteta e urbanista, no IPLAN. O Rodolfo Vassoler da Silva, o procurador municipal que nos acompanha no IPLAN. E a Natália Bezerra Rodrigues Gentilin, que é a nossa assessora de revisão do plano diretor, também advogada. O Adonai Vinícius Zambotti, gerente de análises e informações, é nosso engenheiro sanitarista e ambiental. A Lausley Chimate Silva, nossa assessora administrativa. O Hamilton Dantas, nosso gerente administrativo. A Michele Adriana da Silva Neves de Oliveira, nossa gerente financeira, é a que manda em nós lá, gente, tá? Que paga nós, não paga, então a gente sempre está tratando ela bem lá. Terminamos? Terminamos. Essa é a equipe nossa, tá? Que nos ajuda lá e nos acompanha. E fazendo essa nominação, eu dou a abertura para a nossa audiência pública. Muito obrigado, Edson, pelas palavras. Neste momento, eu agradeço às autoridades aqui à mesa, que nesse momento vamos descompor a mesa para poder darmos sequência à audiência. Convido neste momento o arquiteto e coordenador da revisão do plano diretor do município de Maringá, José Vicente Alves do Socorro, para apresentar os objetivos da revisão do plano diretor. Boa noite a todas e a todos. Nós vamos então passar a apresentação de uma síntese do nosso trabalho, um resumo. O trabalho produzido pela equipe tem mais de 470 páginas e não seria possível a gente lê-lo na íntegra aqui nesse momento, então nós fizemos um PowerPoint com uma síntese que nós vamos agora apresentar para vocês. A primeira parte que nós vamos apresentar é a questão do sistema de sustentação natural. Não tem um microfone portátil para ficar olhando lá e falando? Nós fizemos o primeiro desafio que nós temos, que é uma questão que faz parte do termo de referência do Paraná Cidade para a revisão de planos diretores, é a necessidade de você estabelecer critérios, e pode inclusive um mapa, com as restrições à expansão urbana, ao uso urbano. Então, são fatores de ordem natural, física, da base física natural, que a gente então tem que levar em consideração para construir esse mapa. Nós temos alguns fatores que são de origem de âmbito regional e outros que são de âmbito local. No âmbito regional, nós fizemos um levantamento com relação às condições climáticas de Maringá, com base em 4 estações meteorológicas, e elencamos então alguns mapas, como esse, que é a questão da precipitação pluviométrica na região de Maringá. E a gente descobriu, então, que Maringá concentra um nível de precipitação pluviométrica superior às outras cidades do seu entorno. Também fizemos um mapa com relação à radiação solar, e da mesma forma nós verificamos que Maringá também possui um nível de radiação solar superior aos municípios da sua região circundante. Obrigado, Renato. Continuando, nós fizemos também um levantamento da questão dos... Próximo slide, por favor. Questão da malha hidrográfica, os rios, basicamente, com as suas faixas de
áreas de preservação permanente. Nós chegamos, então, a ter uma área de APPs de 830 hectares. Isso significa mais ou menos 70 quilômetros de rios dentro do perímetro urbano de Maringá. Também fizemos um levantamento da vegetação densa, né, através de matas nativas ou em estágio avançado de recuperação, que foi mapeado, porque também representam restrições à ocupação urbana. E, finalmente, fizemos um mapa com as declividades, porque a nossa lei fala em um limite de 15% de declividade para a ocupação urbana. Nós, então, estabelecemos esse limite como parâmetro e fizemos um mapeamento disso em toda o município. Nós temos aqui uma concentração de topografia mais íngreme, relevo mais acidentado aqui no nordeste do município, e nessa região sul aqui, temos também uma concentração grande de áreas com alta declividade, ou acima de 15%. E a síntese de todos esses levantamentos, então, resultou num mapa de restrições, né, à ocupação urbana. Pode passar o próximo slide, por favor? Não é só apertar? Mais uma restrição, que é a questão dos neossolos. Os neossolos são solos jovens, né, de formações jovens que não têm ainda uma formação de solo, são rochas aflorantes. Então, nós temos também uma concentração muito grande aqui na região nordeste e também, novamente, na região sul do município. Juntando todas essas informações, então, nós temos como resultado o mapa, né, que será esse aqui, que é o mapa síntese, onde nós temos, então, a combinação de todos esses elementos restritivos com relação à ocupação urbana, então. E como um detalhe, nós apresentamos aqui a região de Floriano, porque ela possui, assim, o cardápio completo dessas restrições. Inclusive a questão dos solos aflorantes aqui, que envolvem toda a malha urbana do município, na sua porção, no seu quadrante norte aqui. Então, esse é um mapa que depois nós vamos ter que trabalhar um pouco mais ainda para incluir as restrições de ordem de uso do solo, que são pedreira, aterro sanitário, granjas e assim por diante. Isso não foi feito ainda, mas será feito na sequência, e com isso nós teremos, então, um mapa completo com as restrições físicas e as restrições de uso do solo. Agora nós vamos falar um pouco sobre o sistema de atividades humanas, que é a dinâmica populacional e qualidade de vida. Aqui nós temos um quadro, uma tabela que mostra Maringá em relação à sua região metropolitana. Em resumo, o dado que interessa, né, que é significativo, é que em 1991 a população de Maringá representava 45%, quase 46% da população da sua região. E a projeção populacional do IPARDES para o ano de 2040 é que a população de Maringá venha a representar 56% da população da região metropolitana. Uma outra tabela importante também, um outro estudo que nós fizemos, é sobre os fluxos pendulares cotidianos que ocorrem entre os municípios da região, como limítrofes a Maringá, como Sarandi, Paysandu, Mandaguaçu, e que todo dia se deslocam a Maringá para estudar ou trabalhar. Então, aqui tem as populações desses municípios e quanto dessa população se desloca para Maringá. No caso de Sarandi, 26% da sua população todos os dias vem a Maringá para trabalhar ou estudar. Em Paysandu, 27,5%, e em Mandaguaçu, quase 17%. Isso dá um total, então, de 23% da população da região que se desloca para Maringá para essa finalidade. São os fluxos pendulares. Nós temos também, então, alguns fluxos de Maringá que se deslocam para fora da cidade para trabalhar em outros municípios. Então, nós temos o que chega em Maringá, o que sai de Maringá e o saldo, que são 34.518 pessoas, né, de saldo que todos os dias vêm a Maringá para trabalhar e estudar.
Mudando um pouco agora, nós, em termos de dinâmica demográfica, nós começamos a analisar a questão da fecundidade, e a gente percebeu, então, que em 91, a média de filhos por mulher era de 2,2 crianças. Em 2000, permaneceu praticamente a mesma, né, que é a taxa de reposição da população, mas em 2010 esse número já caiu para 1,4. E a tendência é declinante, né, cada vez as mulheres tendo menos filhos. E também, além disso, né, somando-se a isso, nós temos o fato de que as mulheres estão concebendo cada vez mais tarde. Então, nós temos aqui que no ano 2000, nessas barras mais escuras, as mulheres tinham filhos na faixa de... A maior parte, né, a maior percentagem tinha filhos na faixa de 20 a 24 anos e 25 a 29 anos. Já em 2017, esses números caminharam e as mulheres estão tendo filhos na faixa de 25 a 34 anos. Então, mais tardiamente, elas estão procriando. Nós temos aqui, em resumo, né, o número de nascimentos no período de 2000 a 2017, né, de acordo com a residência da mãe, que é Maringá, nós tivemos 81 mil nascimentos e 33 mil óbitos, que dão um saldo positivo de quase 48 mil habitantes, que é o crescimento vegetativo do município. No período entre 2000 e 2010, né, no último intercenso, nós tivemos, então, um crescimento vegetativo de 28 mil pessoas, né, e uma vez que o crescimento populacional foi de 68 mil habitantes, então a gente tem como saldo migratório 40 mil habitantes. 28 mil de crescimento vegetativo, 40 mil de migrações, né, que compõe, então, o total de 68 mil habitantes, que foi o crescimento do município na década. Esse crescimento de migrações representa praticamente 60% do crescimento populacional do município. Temos aqui também as pirâmides etárias, em diversos anos relacionados aos diversos censos que aconteceram. Em 91, a pirâmide etária... Está dando um banho em mim esse negócio aqui. A pirâmide etária realmente tinha uma cara de pirâmide, né? E já para 2030, por exemplo, que é o horizonte do nosso trabalho, você já não tem mais a figura da pirâmide, você tem uma figura de um balão, onde quase todas as faixas têm populações um pouco semelhantes, sendo que a população feminina, nas idades mais avançadas, é bem superior à população masculina. Aqui nós temos um outro gráfico que mostra também um comportamento interessante da população. Pegando essa faixa aqui em azul, da população de 0 a 4 anos, de 2018 a 2040, nós temos que ela tem um crescimento que vai até o ano de 2028, depois ela sofre um ligeiro declínio. E, em contrapartida, a população de mais de 80 anos, ela tem um crescimento exponencial. De tal maneira que aqui, em 2033, a população com mais de 80 anos já supera a população de 0 a 4 anos. Nós temos aqui, com relação à qualidade de vida, já um indicador que mostra o seguinte: em 1991, a esperança de vida em Maringá era de 68 anos e meio. Em 2010, já era de 76. E espera-se que agora, em 2020, esse número tenha aumentado. Mortalidade infantil, por outro lado, de 28,8 em 91, passou para 11 em 2010. E a mortalidade até 5 anos de idade caiu de 33 para 13. Quer dizer, foi uma melhoria significativa nas condições de saúde da população. Aqui nós temos a questão do IDH. Não é? O IDH de Maringá, ele tem um número de 0,808, que é um IDH muito alto, porque entre 0,8 e 1 você tem, então, os municípios que têm IDH muito alto. No quadro aqui, nós vamos ver que, decompondo esse IDH, nós vamos ter que o IDH-M de médio, né, de educação, é 0,768, que se enquadra na categoria de alto, mas não muito alto. E, com relação à longevidade, nós temos 0,852, que é muito alto, e o IDH renda também é muito alto, 0,806, e o IDH educação, em 2010, ele era rebaixado por conta da educação para adultos,
porque no restante do sistema educacional o desempenho também era muito bom. Aqui nós temos uma comparação, né, de DH de Maringá, que é esse cor-de-rosa aqui, em comparação com São Caetano do Sul, que é o maior IDH do Brasil, com a média do estado do Paraná, a média do Brasil e o menor IDH municipal do país. Com relação ao sistema de atividades produtivas, nós começamos estudando o PIB, e nós tivemos, então, entre 2006 e 2016, em 10 anos, um crescimento médio de 4,3%. E, apesar de algumas quedas, como na crise de 2008, né, e na crise de 2014, nós tivemos um crescimento constante ao longo desse tempo, né? Nós vemos aqui pelo IDH corrente, que é uma trajetória ascendente sempre. Em relação à região metropolitana de Maringá, Maringá tem responde a região de 26 municípios. Maringá ocupa 3% do território, 7% da população, mas 61% do número de estabelecimentos econômicos da região. Com relação à agropecuária, nós temos aqui uma composição de 48,9%, quase 50% de lavouras temporárias, basicamente milho, soja e trigo, né? 12% de horticultura, 25,5% de pecuária, 9% de lavouras permanentes e 3% de outros, com uma média de 3,36 pessoas ocupadas por estabelecimento, e um valor bruto da produção de 188 milhões praticamente. Com relação aos diversos setores, em termos de estabelecimentos, nós temos o serviço dominante com 10.500 estabelecimentos, o comércio em seguida com 9.900, a indústria com 2.300, a construção civil com 1.036 e a agropecuária com 206 estabelecimentos, com um crescimento médio, né, de 6,63%. Aqui nós temos um outro indicador, que é o seguinte: o número de empresas que são criadas todos os anos, as que são fechadas e o saldo. Nós temos aqui, então, em azul, as empresas que foram criadas, em vermelho, as que foram fechadas, e o saldo aqui em verde. Então, vocês percebem que, a partir de 2014, na última crise, houve uma queda no número de novas empresas ou empresas criadas, com um crescimento agora a partir de 2017. Em compensação, o número de empresas que fechou foi extremamente significativo, o que resultou numa queda aqui de praticamente 3.000 empresas que fecharam, mas também com crescimento a partir de 2017. A distribuição das atividades produtivas aqui na cidade, ela está muito bem caracterizada, né, aqui ao longo da rodovia que vai para Campo Mourão, PR-317, com seus parques industriais, aqui, né, e também aqui a Cocamar, aqui no meio, aqui o cerealista, aqui o aeroporto, os serviços se distribuindo aqui ao longo do eixo da Brasil, da Colombo, e assim por diante. Então, em termos de indústria, por exemplo, os principais gêneros são confecção de artigos de vestuário, fabricação de produtos de metal, manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos, fabricação de produtos alimentícios, impressão e gravações, fabricação de móveis e alimentação, não é? Esses são os mais significativos. A distribuição das indústrias é aqui, como eu falei, né, nos parques industriais que tem aqui, mas também ao longo da Brasil, né, ao longo do contorno sul alguma coisa, ao longo da Morangueira, e ao longo de alguns eixos que nós temos na cidade, como Alexandre Rasgulaef, Cerro Azul e assim por diante. As indústrias têm de média de 0 a 4 funcionários, as indústrias com a média de 0 a 4 funcionários respondem por quase 49% das indústrias existentes, e a maior localização delas é na PR-317, Alexandre Rasgulaef, Nildo Ribeiro, Avenida Brasil e Sinclair Sambate. Com relação à construção civil, nós temos que a principal concentração é de construção de edifícios, instalação e manutenção elétrica, obras de alvenaria, construção de instalações esportivas, serviços gerais de obras e assim por diante. E as empresas de construção civil estão espalhadas praticamente por todo o perímetro urbano, porque elas atendem realmente
de uma maneira meio pulverizada a todos os bairros. Com relação aos serviços, nós temos como principais atividade de atenção à saúde, serviços de escritório, apoio administrativo, etc., alimentação, transporte terrestre, atividades imobiliárias, atividades de serviços financeiros e educação. Educação, né, com uma participação surpreendentemente não tão expressiva. Os serviços também se distribuem de uma maneira bastante espalhada pela cidade, com uma concentração no centro, claro, e aqui, novamente, ao longo da Avenida Brasil, também na Colombo, na PR-317, na Morangueira, que também é PR-317, e assim por diante. Então, em todos os grandes eixos que nós temos na cidade, a gente tem a concentração de serviços. E quanto ao comércio, nós temos, então, dominante o comércio varejista especializado em suprimentos e equipamentos de informática, representantes comerciais, comércio a varejo de peças de acessórios para veículos, comércio atacadista de artigos de vestuário, comércio varejista de outros produtos e etc. O comércio também, como era de se esperar, se distribui majoritariamente ao longo da Brasil, na Colombo, na Morangueira, na Cerro Azul, na Nildo Ribeiro, Contorno Sul, e em vários diversos outros eixos, como a Pedro Táxi, a Mandacaru e assim por diante. Outro indicador também do desempenho econômico é o emprego. Então, nós tivemos, essa aqui é a sequência, né, do emprego, Brasil, Paraná e Maringá, Maringá em amarelo. Nós tivemos, então, do ano de 2010 até o ano de 2014, uma queda constante, que se tornou negativa, quer dizer, com desemprego, demissões de pessoal empregado, isso aqui com relação ao emprego formal, certo? E em 2017, então, começa a haver uma recuperação. Nós temos aqui, por setor, o desempenho, né, a gente vê o mesmo comportamento, né, uma queda até 2017, 2016, e, a partir daí, então, a recuperação, em alguns casos, um pouco mais lenta, como na construção civil, na indústria, um pouco mais rápida, no comércio, não tão acentuada, mas nos serviços e na indústria, significativo. Aqui são as empresas que, por atividade econômica, nós temos, então, aquelas que geraram aumento de pessoal contratado e o número de empresas correspondentes. Então, com exceção da administração pública, que teve uma queda no número de empresas, mas um aumento no pessoal contratado, nós temos que todos esses setores aqui tiveram aumento de emprego e do número de empresas, né, que são instituições de crédito, comércio atacadista, ensino, transporte e comunicações e administração de imóveis. Com relação aos setores que perderam emprego, né, que é essa coluna vermelha aqui, indústria têxtil, indústria de papel, indústria de material de transporte, minerais não metálicos, material elétrico, instituições de crédito, nós tivemos, então, aqui, indústria têxtil, indústria de papel, queda no número de empresas e no emprego. E aqui, aumento de empresas, apesar da queda do emprego. Ocupação do solo. Nós temos aqui um mapa que mostra a localização dos empreendimentos das zonas especiais de interesse social, ou seja, habitação popular. E a gente percebe que tem um número relativamente reduzido de empreendimentos desse tipo aqui no município. Aqui a quantidade de lotes produzidos em Maringá entre 2009 e 2018. Nós tivemos uma ascensão bastante significativa e constante até 2013, quando se instalou a crise, daí nós tivemos então uma queda, e só em 2017 que a gente conseguiu se recuperar. E essa queda desse ponto aqui de 2013 foi de mais ou menos 3.000 lotes por ano que a gente deixou de produzir. Esses lotes, a maior parte deles é de uso residencial, aqui dentro do perímetro urbano, aqui nos loteamentos contíguos ao perímetro urbano, e aqui outros loteamentos fechados, industriais e assim por diante. A localização com relação à verticalização, sobre um mapa, né, um cenário relativo às densidades demográficas, nós temos aqui que quanto mais escura a cor, né, o tom de marrom, maior a densidade. E, claro, no centro, na Zona 7, em alguns outros locais aqui que começam a despontar como grande densidade. E, em cima disso, isso é do censo de 2010, portanto, está muito defasado.
mas a localização dos edifícios não. Essa foi levantada agora na Secretaria de Planejamento, e nós temos então aqui a concentração de edifícios na Zona 7, no centro da cidade, claro, né? E agora já se percebe um espraiamento da verticalização para a zona operária aqui na Teixeira Mendes, aqui na Cerro Azul, em parte, e assim por diante. Quer dizer, a verticalização começa a se espalhar pela cidade. Opa, foi mal. Então, aqui uma perspectiva gerada pelo nosso setor de geoprocessamento, que mostra, então, em perspectiva, né, essa localização dentro da cidade. Os vazios urbanos é uma questão muito importante que a gente tem que responder num processo de revisão de plano diretor, que é a quantidade de vazios urbanos para você poder calcular qual a quantidade de população que você pode absorver no futuro. Fizemos um levantamento com relação aos vazios que estão pertencentes aos loteamentos já aprovados, né? Então, a gente tem aqui o mapeamento de vários desses vazios, e os vazios não parcelados, que são aqui principalmente na região norte, aqui no oeste e na região sul, principalmente. Então, nós fizemos algumas simulações, aí, alguns cálculos, e chegamos à conclusão de que nós teríamos o potencial de adensamento dos lotes, nos lotes pertencentes a loteamentos aprovados é de 40 mil habitantes. E o potencial de adensamento nos lotes ainda não parcelados seria de mais ou menos 85 mil habitantes. No total, 125 mil habitantes que a cidade teria condições de absorver com novos parcelamentos, né, e a ocupação dos imóveis existentes. Para isso, existem dois instrumentos no Estatuto da Cidade, que é a edificação compulsória para lotes existentes, dependendo das condições do lote, claro, e o parcelamento compulsório para os lotes ainda não parcelados. Só quero fazer um destaque que, para fazer esse cálculo aqui, nós consideramos que 50% dos loteamentos é área útil. O resto é arruamento, fundos de vale, área de doação para o município e assim por diante. E nesses loteamentos nós imaginamos adotamos lotes de 400 metros quadrados com ocupação unifamiliar, quer dizer, só uma casa por lote. E a gente sabe que a realidade de Maringá, majoritariamente, é de bifamiliaridade. Mas como nós não sabíamos quantos % nós temos de bifamiliaridade e de unifamiliaridade, a gente, então, adotou o critério de unifamiliaridade. Mas o que significa que nós temos condições de absorver o crescimento que o IPARDES projeta para o município nos próximos 10 anos, de 2020 a 2030. Sistema viário de mobilidade urbana. Nós temos aqui, na Lei 333, de 1999, um esquema da hierarquia viária, que, na verdade, é a confirmação do sistema de avenidas mais importantes da cidade, né? Não tem muita novidade. Aqui, já com relação às diretrizes viárias, nós temos o primeiro mapa que foi feito nesse sentido, foi o mapa de 1979, do Plano de Diretrizes Viárias, que foi idealizado pelo arquiteto Nildo Ribeiro, junto com uma equipe da Prefeitura, onde toda a área do perímetro urbano foi planejada em termos assim digamos assim, em termos de continuidade das vias existentes. Aqui nós temos a mancha que era ocupada na época, em mais escura, e o resto, então, as áreas que foram projetadas, digamos assim, em termos de sistema viário. Em 99, 20 anos depois, esse mapa foi reeditado com uma outra abordagem. A cidade já tinha aqui uma área de ocupação bem mais significativa, e a gente estendeu essas diretrizes, não com a mesma densidade de antes, deixando mais liberdade para os loteadores definirem os seus loteamentos. E em 2011, então, foi feito um novo mapa, foi produzido um novo mapa de diretrizes viárias, abrangendo não só agora o perímetro urbano, mas todo o território municipal, pensando justamente nos loteamentos que estavam sendo autorizados na zona rural. Temos aqui uma outra situação, que é a questão da supressão de diretrizes viárias, que são, muitas vezes, adotadas e aprovadas de maneira muito pontual, sem levar em consideração o esquema de circulação mais abrangente em relação ao entorno,
e que, em alguns casos, tem provocado e deverá provocar um fenômeno de labirintização na cidade, vamos dizer assim, exagerando, claro. Nós temos aqui, então, com relação ao transporte coletivo, nós não nos aprofundamos muito nisso, porque nós sabemos que está sendo elaborado nesse momento o plano de mobilidade, né, contratado pela CEMOB, e a gente, então, vai aguardar os resultados desse plano para a gente, então, poder incorporar isso nas propostas do plano diretor. Mas aqui, para a gente ver quais são os eixos mais carregados da cidade. Em cor mais escura, nós temos, então, a Avenida Brasil, novamente, a Colombo, a Morangueira, Pedro Táxi, Cerro Azul e assim por diante. Em escala decrescente, conforme a graduação da cor. Esse aqui é um outro mapa onde a gente procurou, a partir do número de veículos registrados nos radares da cidade, a gente procurou ver o carregamento das vias e alguns pontos de acidentes também. E, para surpresa nossa, a via que apareceu mais carregada foi a Mandacaru, o que se explica pelo fato de que ela é a única via que dá acesso a toda essa região do noroeste da cidade. Enquanto que a Morangueira tem a Pedro Táxi, tem a Tuiuti, tem a Lucílio de Helde, tem a Guaiapó, não é? E a gente imagina que o mesmo fenômeno aqui da Mandacaru deverá acontecer com a Cerro Azul no futuro, quando essas regiões aqui, inclusive em Maringá, Sarandi e Marialva, começarem a ser loteadas. Aliás, acentuadamente, né, porque já começaram a ser loteadas. Aqui, uma das questões que apareceu muito nas pesquisas das APGTs foi a demanda por mais ciclovias, né? Existia aqui um plano de 2004, que era um plano meio óbvio, né? Ele também considerava as vias mais importantes, as avenidas mais importantes, como eixos onde deveria ser implantada uma rede cicloviária, e agora, então, as ciclovias que foram construídas, né, que são essas em vermelhos, que são existentes, e as que estão planejadas, como essas em azul, né, e aqui, então, e que deverá ser um mapa revisto também em função do plano de mobilidade que está sendo executado. Em termos de infraestrutura, quanto à energia elétrica, por exemplo, a gente sabe que 100% da população é atendida por energia elétrica, né? E a gente nota aqui uma queda significativa de indústrias, de consumidores industriais, entre 2015 e 2016, que a gente deverá investigar para saber o que aconteceu nesse período aí que provocou esse fenômeno. Com relação ao abastecimento de água, nós temos aqui a bacia do Pirapó, que é nosso manancial de captação superficial, o ponto de captação aqui. No estudo da metrópole Paraná Norte, está sendo previsto aqui um eixo de biodiversidade, de preservação do manancial, seria ligado, inclusive, ao rio Tibagi, que abastece Londrina, aqui a leste, e a preocupação é com a qualidade da água desse manancial, né? O pessoal da metrópole Paraná Norte identificou um nível preocupante de potássio, resultante da adubação do solo nessa bacia. A Sanepar tem uma licença, uma outorga, né, uma vazão outorgada de 1.440 litros por segundo, né? Hoje em dia, a captação está em torno de 900 a 1.000 litros por segundo, então existe uma folga para esse abastecimento, mas, além disso, nós temos 5 poços artesianos aqui abastecendo a cidade, com uma vazão significativa, e a soma desses dois sistemas, né, o superficial e subterrâneo, dá uma vazão de 137 mil metros cúbicos por dia, que permite que haja um atendimento à população até o ano de 2036, onde se estima que a população de Maringá será de 560 mil habitantes. Aqui uma outra informação importante, que é o fato das perdas na rede de abastecimento. No caso, Maringá está numa posição privilegiada, é a 10ª colocada no país, com 23% de perda, enquanto Curitiba, por exemplo, que é a capital, tem quase 40%. Aqui nós temos a localização dos poços artesianos, ou semi-artesianos, melhor dizendo, particulares. O Instituto das Águas estima que haja 1.079 poços, principalmente na área central da cidade. E com relação como chama, escoamento, né, de águas pluviais,
Uma situação que preocupa um pouco internamente ao Bosque 2, que nós temos lá uma vossoroca, por exemplo, que aqui tem uma pessoa, a escala da pessoa deve ter mais ou menos uns paredão com uns 10 metros de altura, de 9 a 10 metros, que é resultante da contribuição de montante, né, da zona 5, zona 4, etc. Então, e aqui um modelo de um dissipador de energia, né, que no ponto de lançamento das galerias, que funciona, né? Ele tem aqui uma barra que quebra a energia da água que chega e depois mais uma superfície aqui de regularização do fluxo. Com relação ao esgoto, a água, 100% da população é abastecida com água e, em termos de esgoto, 98% do esgoto da cidade é coletado. Desse esgoto, 100% é tratado. Nós temos aqui a cidade dividida em 3 bacias, né, de coleta e tratamento de esgoto, com suas estações elevatórias, e uma estação de tratamento, e uma estação elevatória que lança o seu efluente aqui na estação 3. Com relação ao esgoto ainda, para as sedes de distrito, Floriano tem hoje 32% da sua área atendida, Iguatemi não tem nada, e São Domingos também não. As metas da Sanepar para 2024 são um abastecimento de 70% da área de Floriano e 70% em Iguatemi. E São Domingos, 70% também, mas em 2029. Diagnóstico jurídico, nós temos, então, a revisão do plano diretor instituída pelo Estatuto da Cidade, que é, né, o estatuto ligado à Constituição Federal, e na definição da Constituição é um instrumento básico, o plano diretor é um instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana, tem que ser aprovado pela Câmara Municipal e obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes. O Paraná aprovou uma lei, a Lei 15.229, em 2006, depois da aprovação da sua Constituição Estadual, onde ele fala que o plano diretor não se resume apenas à lei do plano diretor. O plano diretor é o conjunto de todas essas leis. A lei do plano diretor, a lei do perímetro urbano, a lei de parcelamento do solo, de uso e ocupação, sistema viário, código de obras, código de postura e os instrumentos urbanísticos do Estatuto da Cidade. Então, isso aqui forma um conjunto integrado, né, que deve ser tratado de uma maneira homogênea, né, e simultânea, de preferência. Com relação aos instrumentos urbanísticos do Estatuto da Cidade, nós temos aqui temos um imposto progressivo, que é a Lei 827, de 2010, a Lei de Outorga Onerosa, que é de 2016, a transferência de potencial construtivo, que foi revogada, a Lei do Estudo de Impacto de Vizinhança, que está em vigor, e uma única operação urbana consorciada que nós tivemos aqui, mas que também foi revogada. Aqui nós temos um outro exemplo, né, de duas abordagens que seguiram rumos distintos. Nós temos aqui o macrozoneamento da Lei do Plano Diretor, que foi aprovado em 2006, e aqui o mapa atual da Lei de Zoneamento, onde a gente percebe mudanças significativas, né? Essa parte industrial que havia aqui, por exemplo, desapareceu aqui. Essa área industrial que nós tínhamos aqui, e ao longo do contorno sul, se transformou em zona residencial, e assim por diante. Então, embora não haja uma hierarquia entre o macrozoneamento e o zoneamento, ele tem uma precedência, né? E o zoneamento deve se harmonizar com o macrozoneamento, que é um trabalho que nós vamos ter que fazer daqui para frente. Ações realizadas, foram 8 audiências públicas, mais 2 audiências extras em Floriano e Iguatemi, 9 reuniões com os grupos de acompanhamento, né, equipe técnica municipal, o grupo de cooperação técnica e o grupo de acompanhamento. E nessas reuniões que nós fizemos nas audiências, nas APGTs, nós coletamos um total de 1.459 propostas, que nós sistematizamos e estamos trabalhando em cima delas e vamos incorporá-las na medida do possível, na etapa de propostas do plano diretor. Temos aqui alguns registros das audiências e reuniões que foram realizadas. Temos aqui, então, a composição da equipe, que já foi nominada pelo presidente Edson Cardoso. Seria isso, então. Muito obrigado.
Senhor Socorro, muito obrigado pela sua apresentação. E neste momento, nós vamos abrir os microfones para as contribuições. Lembrando a todos que estamos gravando toda a audiência pública e é necessário a identificação do nome e a entidade que representa. Boa noite a todos e a todas. Lembrando que o processo de inscrições estão abertos. Vocês devem se dirigir à mesa, fazer a inscrição para ter o uso da tribuna. Obrigada. Reforçando a questão do horário, as inscrições vão ser recebidas até as 21h30. Aqueles que não quiserem utilizar o microfone e a fala, podem fazer o uso das inscrições que chegarão até o IPLAN e será registrado. Tem que fazer primeiro a inscrição. Enquanto todos estão fazendo as suas inscrições, nós vamos mostrar mais um canal de acesso para vocês poderem levar as suas opiniões, sugestões até o IPLAN. Esse site, nós fizemos um site onde existe um formulário de contribuições que todo cidadão e cidadã pode se inscrever. Não tem limite, então você se identificando, você pode fazer várias sugestões. Então, é o www.revisãoplanodiretormaringá.com.br. Então, espalhe para os amigos, para os parentes. O Bruno vai explicar um pouquinho do formulário. Clicando, então, na página inicial do site, tem ali, formulário de contribuição. Clicando nele, já é direcionado a esse formulário do Google Docs. Então, faz o preenchimento, conforme as orientações. Lá no final, você vai escrever a sua contribuição e é só enviar. E aí, com isso, a gente vai recebendo e tendo toda essa dinâmica de contribuição de vocês.
Lembrando que esse canal será adiante transformado num portal onde vocês recebam mais informações sobre o plano diretor, que tem um andamento até o próximo ano. Então, esse é um acesso para que fique mais fácil a comunicação entre o grupo e vocês. Se quiser já abrindo aqui na ordem, tem o do Jorge primeiro. Ok. Então, para utilizar a fala, convidamos Jorge Villa-Lobos. A partir de quando? A questão é a seguinte: se apresentou um debate jurídico, né? Uma análise jurídica. Eu senti falta dessa análise jurídica o seguinte: Socorro comentou que as diretrizes do sistema viário são alteradas e você fez uma ênfase, e isso ficou bem claro, da supressão de diretrizes do sistema viário. Vereador, por gentileza, eu só vou pedir a interrupção. Posso continuar? A supressão de diretrizes viárias. Faltou na análise jurídica, então, os efeitos das alterações feitas ou pela Câmara de Vereadores, ou por iniciativa do Poder Legislativo ou do Poder Executivo, quanto ao plano diretor de 2006 e o que ocorreu com as leis complementares em 2011. Então, nós não sabemos, e aí há uma deficiência, creio, na análise, o que ocorreu com o plano quando ele é aprovado e depois as sucessivas alterações, seja por iniciativa do Poder Executivo ou Legislativo, e os impactos dessas alterações no planejamento e gestão do território. Isto é um aspecto que deveria ter sido considerado, não foi considerado, é extremamente relevante. Um exemplo claro são a supressão de diretrizes viárias, como a última aprovada aqui na Câmara e que está em trâmite junto ao Poder Executivo. Convidamos Tânia. Eu vou falar as duas ao mesmo tempo. Boa noite. Meu nome é Tânia, eu represento o Conselho Municipal da Mulher no Plano Diretor. Eu me inscrevi para falar sobre 2 pontos. O primeiro, que eu considerei muito minimizada a questão educacional, na forma como foi apresentada. Eu digo isso porque eu participei do planejamento do APL de software de Maringá, e já naquela época nós discutíamos Maringá como uma cidade universitária, porque tem a UEM, que tem doutorado, mestrado, graduação, tem as faculdades particulares, que já representam um suporte grande para a cidade, então, efetivamente, isso deveria ser mais considerado, principalmente porque implica em mobilidade, em comércio e prestação de serviço, rede hoteleira, então, todos os serviços que estão em torno dessa cidade universitária que é composta por todas essas faculdades. É uma pergunta e uma proposta, Socorro, porque eu não vi falando assim, com tanta profundidade sobre esse aspecto, inclusive foi minimizado na apresentação. O segundo ponto, eu ganhei 1 minuto e meio a mais, porque eu fiz 2, tá, gente? Antes que vocês falem, por que ela está falando tanto, né? Bom, o segundo ponto é com relação à Conferência Mulher e a Cidade, que nós realizamos em novembro, exatamente para discutir a presença da mulher nas cidades e apresentar as propostas para o plano diretor. A conferência foi realizada pelo Conselho da Mulher de Maringá, com o apoio do Núcleo Maringá BR Cidades, e as propostas, em número de 18, foram encaminhadas ao IPLAN via ofício. Então, a gente sabe que isso vai aparecer mais para frente, mas gostaríamos de dar essa satisfação para vocês que acompanharam a nossa proposta, acho que lá na primeira ou segunda audiência. Então, nós realmente fizemos a conferência aqui no plenarinho da Câmara, foi muito representativa, porque teve mulheres de todos os segmentos da sociedade, e nós demos encaminhamento a esse trabalho apresentando para o IPLAN. E acreditamos que as nossas propostas irão aparecer
lá dentro daquelas 1.459 propostas. Tá? Era isso. Obrigada, pessoal. Tânia. Jorge, por favor. Qual é o tópico que está ali? O tópico é meio ambiente, né? Uma questão apresentada na análise foi a bacia de abastecimento ou bacia de proteção do manancial de abastecimento. Quando você observa a imagem, não contempla a política de natureza local, uma vez que a bacia ou manancial de abastecimento do Pirapó não pode ser resolvido por uma intervenção no território municipal de Maringá, mas somente pode ser resolvido ou equacionado se considerado toda a bacia, isto é, os outros municípios, Marialva, Apucarana e assim por diante. Isso demonstra claramente que o zoneamento, ou a macrozona de manancial de abastecimento que existe atualmente no plano diretor, ela não opera com esse objetivo. Ele não opera com o objetivo de proteção, uma vez que o manancial de Maringá somente pode ser protegido através de uma legislação estadual e a definição de um território que não está no município de Maringá. Essa questão deveria ser bastante bem explorada e esclarecida. Jorge, se quiser falar da sua outra proposta, já? Nós não temos inscritos. Nós não temos inscritos, se quiser. Ah, perfeito. Mais um. Outro tópico está aqui. É urbana. Você tem mais um ainda? Tem mais outro aqui. Tá, então, se aparecer alguém, você deixa a pessoa falar, depois você... Pode trazer até nós a proposta para que a gente possa chamar vocês, tudo bem? A respeito do macrozoneamento. Maringá se caracteriza por ter um macrozoneamento, um zoneamento e eixos que organizam um sistema de planejamento do território. No caso de Maringá, o macrozoneamento tem se caracterizado por ser uma imposição teórica que organiza o território nesse sentido vertical. A macrozona define o que ocorre na zona, exceto com os eixos que pulam a zona, portanto, eles são exceções. No entanto, Maringá, o macrozoneamento aplicado à zona rural, ele não existe. Podemos definir ele como queijo suíço. O que significa isso? Que determinados interesses empreendedores na zona rural têm feito que a zona rural, que tem um objetivo, a produção rural, sirva ao mesmo tempo como zona de ocupação residencial. Essa é a realidade no planejamento de Maringá. Se essa é a realidade, o plano diretor, então, deveria pensar se o papel do macrozoneamento tem sido eficiente ou não, e não simplesmente defini-lo de modo impositivo como um tijolo que cai no território. Daí que eu penso, estou propondo, que o macrozoneamento seja retirado e colocado no seu lugar um zoneamento para dialogar no modo horizontal com todos os interessados, evidentemente a população e a comunidade. Tem mais uma? Alguém terminou? Quer utilizar o microfone? Tem que estudar, não é? Outro tema é a respeito da dinâmica social. Em momento nenhum houve um cruzamento e a gente se preocupou muito com o eixo do sistema viário, o transporte, bacana, isso é super importante. Só que ninguém observou os postos de saúde, as unidades de pronto atendimento. E como então fazer uma discussão sobre a população e a cidade de qualidade de vida que temos, sem ver e observar que nossa população é idosa, necessita mais de atendimento de saúde, do sistema único, do sistema municipal, e essa relação não foi feita. Então, você não consegue entender como crescimento de uma população e não há crescimento dos atendimentos dos serviços básicos, notadamente a
ou da população. Isso é uma observação que deveria ser equacionada, resolvida, e, por outro lado, há atividades potenciais de lazer destinadas à população. Todas as atividades de lazer ficam concentradas próximo da catedral, enquanto a população com maior densidade, que está nos bairros, por exemplo, o Jardim Alvorada, não tem os mesmos equipamentos de lazer concentrados na área do centro da cidade. Então, essa disparidade, ela devia ter sido evidenciada nesta análise que já demorou em vir à tona. E, por último, nesses 3 segundos, faltam os objetivos do plano diretor que não têm vindo e que não têm permitido ser debatidos nessas listas de preenchimento de X. Só como esclarecimento até, Jorge, dessa colocação importante dos postos de saúde, dos equipamentos, como a gente apresentou uma versão preliminar, é uma questão que ainda vai ser considerada, tá? A gente está fazendo o levantamento e algumas informações têm que ser validadas com as secretarias. Então, até por isso que a gente ainda não divulgou essas informações. É a mesma coisa para a educação, tá? Praticamente todos os equipamentos estão sendo levantados e validados os dados para a gente poder publicar. Então, é importante essa consideração, sim, vai ser apresentado no momento futuro. Mais alguém, gente, que... Vem aqui, por favor. Tá. Meu nome é Gilson Avelar, eu sou representante da empresa Top 7, Avelar Participações, e nesse curto espaço de tempo aqui, eu coloco o seguinte, que eu participei já da terceira audiência, eu não ouvi falar assim, e se foi falado, me perdoe, mas a questão da energia solar. Eu não vi nenhuma das apresentações aqui, tentei ler as 480 páginas, consegui até umas 180 desse plano, e eu não consegui ver nada assim do foco da nossa região, aqui, Paranavaí, que são uma das maiores incidências de energia solar do sul do Brasil. Então, acho que a gente tem que pensar nessa nova matriz de uma forma mais urgente e dinâmica. A gente está vendo que o governo federal está querendo essa energia renovável. E, para terminar, eu só entendo que a verticalização ela tem que ocorrer em locais que existe já os benefícios públicos, não ser criados novos benefícios e verticalização em regiões assim que não tem uma grande concentração assim de benefícios públicos. Então eu defendo a posição na Avenida Itororó, que é uma avenida que foi prolongada justamente para isso daí, verticalização nos lotes 286A, 285, A1 e remanescente. Obrigado. Professora Ana. Boa noite. Ana Lúcia, coordenadora do Observatório das Metrópoles, mas aqui representando o Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social. Rapidamente, então, eu queria destacar, em relação especialmente ao aspecto social, que ficou bastante claro em todas as projeções que Maringá vai ter um crescimento de 70 mil moradores em 10 anos e que nós temos vazios urbanos que está num cálculo, na minha avaliação, subdimensionado, vazios urbanos que poderão, em moradia unifamiliar, e a gente sabe que não será unifamiliar que vai ocupar todos os terrenos, ao contrário, muitas são verticais, inclusive, e tem, então, 70 mil de crescimento e temos vazios que podem incorporar 125 mil habitantes nos próximos 10 anos. Ou seja, para mim, isso joga uma pá de cal completa sobre qualquer discussão que traga aqui a proposta de fazer ampliação do perímetro urbano. Sem a menor chance, inclusive porque a gente percebe a necessidade tanto de adensar a quantidade de vazios, quanto de qualificar de equipamentos urbanos e serviços
o conjunto da atual cidade que a gente tem. Luiz. Por favor, Luiz, respeite o tempo de minuto. Boa noite a todos. Luque, do Observatório das Metrópoles. Eu fiz uma contribuição, uma sugestão, para que se inclua ali no debate da legislação, no ponto jurídico, o contrato do transporte coletivo da Prefeitura com a TCCCC. É muito C, mas é isso. Justificado por duas questões. Primeiro é que esse contrato, a primeira etapa dele, dos 20 anos, vai coincidir o seu término com a vigência ainda da revisão desse plano diretor, ou quase no fim da vigência desse plano diretor. Ou seja, então estaremos no momento ainda de fazer uma discussão, ou a possibilidade de fazer uma discussão por uma nova licitação. E segundo, nós apresentamos em várias audiências, né, a proposta da tarifa zero, também para que ocorra num debate ao longo desse período agora da revisão, nesses 10 anos, ocorra o debate e a possibilidade de a gente estabelecer em Maringá essa proposta. E aí, evidentemente, conciliando os diversos interesses do poder público, da própria empresa, né, que hoje necessita de subsídios, e o maior interesse da população de Maringá, que quem está pagando a passagem hoje é os 70% dos usuários pagando hoje todo o subsídio dos bilhetes gratuitos. Mais algum? Sim. Professora Ana? A senhora precisa entregar a proposta. Já foi entregue? Ana Lúcia, eu gostaria só de complementar que um dos problemas com os quais me encontro bastante envolvida, né, uma das questões, e é importante, diz respeito à população em situação de rua, que no plano diretor nós temos que pensar em equipamentos para que as pessoas em situação de rua em Maringá, né, tenham espaços para ficar e não precise, né, continuar nas ruas como elas estão. A segunda questão é sobre esse nó que ao sistema viário em relação a essa porção noroeste aqui da cidade. Uma via paisagística dupla dos dois lados do Ribeirão Mandacaru, que vem desde não sei onde até a Avenida Colombo, é importantíssimo, né? Eu acho que é por meio desse fundo de vale aí no entorno do Ribeirão Mandacaru que essa vazão pode acontecer. E gostaria de lembrar a todos que um dos nossos cartões postais, que é o lago do Parque do Ingá, está secando, né? É triste ver o que está acontecendo lá, e isso certamente está relacionado com a falta de uma gestão mais equilibrada em torno dos poços artesianos particulares, que hoje já tem aí um levantamento de 1079. Então, é isso. Ou a gente decide que não vai ter mais Parque do Ingá com lago, ou faz alguma coisa agora. Obrigada, professora. Professor Jorge. Com respeito aos vazios urbanos, na apresentação faltou caracterizar, no mínimo, quais são as razões desses vazios urbanos. No caso daquela área que está próxima a Cucamar, é justamente a expansão da área residencial em confronto com o que é a atividade industrial. A recente esteve aqui na Câmara várias 6 zonas especiais de interesse social, e elas foram vetadas em razão que estavam próximas à área industrial. Então, é um vazio que tem uma característica e uma dinâmica específica e que pode ser explicado. A outra parte que está na região sul, a razão está associada
ao aterro sanitário, que tem um raio de 1.500 metros, que impede também a ocupação dessa região. Então, 2 vazios urbanos, cujas razões estão associadas especificamente, ora, a uma atividade industrial poderosa, né, e a outra a uma atividade também industrial do aterro sanitário. Portanto, temos 2 vazios que não se resolvem a curto prazo. Na parte norte, a situação do ponto de vista territorial é bem pouco significativo. Portanto, a expansão do perímetro urbano é uma questão que sim pode ser discutida e debatida. Se apresentou com respeito à energia solar, as primeiras imagens dizem que Maringá está no trópico, e de fato está no trópico, a quantidade de horas de energia solar são significativas, o que permite avançar com a instalação de placas solares, hoje de alta qualidade ou alta tecnologia. Veja, as casas, todas elas podem passar a ter painéis de energia solar. Então, um potencial de mercado importante. Portanto, teria que ser considerada como tecnologia alternativa à geração de energia elétrica. Uma outra questão que não apareceu é o crescimento da cidade com 80 mil habitantes e a capacidade das estações de tratamento de esgoto darem conta desses resíduos. Devemos lembrar que a Sanepar responde 2 ações civis públicas porque as suas estações de tratamento não têm a capacidade ou não tinham a capacidade de atender a população toda. Então, se falamos de mais de 80 mil pessoas, é necessário ver se a empresa que trata ou a nova concessão, dependendo, tem ou não capacidade para essa população. O próximo inscrito é o Danilo. Bem, rapidamente, meu nome é Danilo Borges, estou representando a OAB. Queria só suscitar um ponto que eu já conversei com o Socorro, com o pessoal da área jurídica. Na análise jurídica, acho que faltou trazer a integração das alterações de lei federal que são pertinentes para inserção no plano diretor, dentre elas o ponto referente ao condomínio de lotes. Eu acho que é importante, nossa legislação hoje trata disso, falando apenas de loteamentos fechados, a lei federal já trouxe uma atualização para isso, que soluciona vários problemas que o loteamento fechado enfrenta, e eu acho que seria importante, pertinente, que o plano diretor tivesse essa alteração para inserir os condomínios de lote. Mais alguém? Solange. Boa noite a todos e a todas. Solange Marques, representando o Fórum do Direito pelas Cidades. Eu trago aqui a preocupação do pessoal lá do Contorno Sul. Nós estamos num debate já há algum tempo, já realizamos várias audiências públicas e várias reuniões sobre o projeto de revitalização daquele contorno. Então, gostaríamos que contemplasse no plano, já foi dito também várias vezes, mas aqui ressalto a importância de cuidarmos daquele espaço, preservando as vidas, porque tem muito acidente ocorrendo lá ainda, e não pode ficar só no recap que está sendo feito atualmente. É necessário mesmo um projeto de revitalização como a avenida ao qual ele foi projetado, não separando a cidade, porque lá temos muitos bairros e precisam estar integrados. Que seja, então, revitalizado de forma avenida, com a qualidade de vida que aquele pessoal realmente merece e vem para cá todos os dias e precisa ser com a qualidade, valorizando a vida. Obrigada. Alguém mais utilizar a fala? Professor Jorge. Jorge Villa-Lobos. Uma outra questão relacionada com a infraestrutura é o tema da Copel.
a Copel vem instalando algumas subestações, ou fechadas ou abertas. O caso da Mandacaru é um exemplo. No entanto, estamos observando também um novo sistema de posteamento que ocorre na cidade, com postes muito mais fortes, de tamanhos bem diferentes do que estamos acostumados a ver. Portanto, essa informação do planejamento relacionado à cidade e às perspectivas que a empresa de energia elétrica tem, também deveriam ter vindo aqui, mas não vieram. Então, quando se fala de número de consumidores, etc., é necessário também analisar quais são as projeções das empresas públicas ou privadas que tratam de serviços públicos aqui em Maringá. E aí o Luque tem toda a razão, que é um tema que tem que vir, é o do transporte coletivo, hoje a questão do contrato e o papel da empresa. Também como se pensa o transporte coletivo, se é num sistema centralizado ou em sistemas pulverizados ou multimodais. O plano diretor, necessariamente, ainda que não é o tema mobilidade, tem que ter uma leitura do sistema de sustentabilidade do transporte e que deve estar aqui nesse plano. Obrigada. José Marcos. Quiser finalizar, eu chamo a Solange, que está escrito. A senhora fez a inscrição. Por favor, boa noite, José Marcos, lá de Iguatemi. Eu gostaria de fazer algumas observações, assim como a gente também já tinha feito lá no sábado. Eu li o resumo sobre as contribuições lá da audiência pública dia 2, e aí eu observei que precisa inserir o nome de todas as ruas do Conjunto Santa Rosa no relatório. Está lá que tem que fazer o asfalto, tudo, mas a gente gostaria que colocasse o nome, e faltou o nome de algumas, né? E principalmente da rua Virgínia Figueira Teixeira, que ela vai até uma altura, e onde ela está dentro do terreno que é particular, então o loteador disse que não vai ser feito o asfalto, a gente quer que seja feito, então ela tem que ser feita a correção da rua e reabertura dela para ela que chegue até o distrito, para a gente ter o acesso, né? E trocar os termos também de recapeamento das ruas de Santa Rosa por asfaltamento ou pavimentação, né? Porque lá não tem como recapear, né? Ainda não tem asfalto. Fazer a rede de esgoto em todos os bairros de Iguatemi que ainda não tem o asfalto. Então, fazer primeiro para depois fazer o asfalto, para evitar de quebrar o asfalto depois. Inserir os artigos de lei sobre o uso de agroquímicos, né? A gente viu lá que tem a questão da distância, mas não tem a citação do artigo, que a gente colocou no ofício também. Isso. Sim. Tá, eu vou me reescrever. Obrigada. Solange. Já escreve de novo. Solange, Fórum Direito pelas Cidades. Eu vim falar dos nossos fundos de vale. Nós temos uma discussão desde 2016 também dos cuidados com os fundos de vale. Hoje, como vocês sabem, temos quase 30 córregos em Maringá e muitos deles não estão com cercamento nos fundos de vale. Alguns correndo até riscos de acidente, podemos citar até 3 próximos lá do nosso bairro, que alguma criança ou idoso pode até sofrer algum acidente por não ter o alambrado ali fazendo o cercamento. E outros são com relação à própria reserva que precisa estar ali protegida, cercada, e hoje está sendo depósito de entulhos. Então, associado a outras políticas, né, também que a gente sabe do recolhimento dos entulhos, mas o importante é termos garantido com o plano que nossos fundos de vales vão estar cercados, podendo assim proteger também as nossas nascentes, que é uma preocupação aí muito séria, que a cada dia a gente tem menos nascentes no nosso município, né? A gente precisa preservar as que nós temos.
para encerrar. Queria lembrar que nós estamos fazendo, não estamos fazendo a invenção da roda. A gente está fazendo a revisão da Lei 632. Então, não é lei nova, não vamos inventar nada. E, em algum momento, nós vamos ter que cotejar esses dois textos, o que nós estamos estabelecendo os princípios e tudo mais aqui, e aquilo que a gente tem atualmente. E, rapidamente, é necessário implantar e garantir um plano econômico de atração de indústria, porque em Maringá se implantou quase metade do território em zona industrial. Então, eu quero ver toda a nossa área industrial tão decantada e defendida, ocupada por indústrias que têm que vir para o nosso município. Temos que retomar no macrozoneamento a retomada da macrozona de contenção. Sabemos da importância disso e toda a discussão de agroquímico está ligada a isso. A outorga onerosa como instrumento urbanístico deve voltar a se alimentar exclusivamente o Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social, porque Maringá é a melhor cidade do Brasil para se viver e nós temos uma infraestrutura aqui que não carece do recurso da outorga onerosa. A operação urbana consorciada não pode ser deixada de lado, ela tem que fazer parte do nosso plano diretor, porque nós temos aí áreas que vão necessitar de uma operação como essa, por exemplo, desde o terminal central até o antigo aeroporto, por meio de uma grande operação urbana consorciada, eu acho que temos que mantê-la. José. Na verdade, eu não terminei de terminar esse de baixo. Aqui é acrescentar no relatório também um projeto que possa favorecer a instalação de um parque industrial ali nas marginais com a BR-376. Tem que construir as marginais e também, junto com isso, favorecer a instalação de empresas, pequenas empresas ali, para que as pessoas possam não só vir trabalhar em Maringá, mas também ficar mais próximo ali, né? O pessoal de Iguatemi, São Domingos. Melhorias dos ônibus da TCC. Eu vi lá no relatório que, além de cinto de segurança, que a gente exige que tenha também, de acordo com a legislação, que tenha ar-condicionado em todos os ônibus e também um erro que teve lá nos termos que foi escrito, talvez não entendeu a letra que a gente passou, mas bancos duplos dos dois lados dos ônibus, né? Que só, de um lado é banco simples, um só, e do outro dois, né? E os ônibus que trafegam ali para Iguatemi também, da TCC, eles são ônibus pequenos, né? E ainda tem duas portas, às vezes ocupa muito espaço, então carrega muita gente em pé e o ônibus acaba tendo pouco espaço. Seria isso dos ônibus. E na questão, acrescentar no relatório também a construção de redutores de velocidade. Isso a gente colocou nos ofícios ou também e não apareceu lá no resumo, no relatório. A construção de redutores de velocidade na BR-376, ali na chegada de Iguatemi, em frente à madeireira Mademóveis. Ali tem um ponto de ônibus e ele não tem acostamento para o ônibus chegar e encostar. Então, ele para na beira da pista, é um pouco perigoso. E ali já aconteceu um acidente fatal. Ali, o ano passado, a filha do Ceará, do bar, ela estava vindo de moto, indo embora num sábado à tarde, e atropelou um senhor ali que foi fatal. Morreu ela e o senhor que estava atravessando. Então, a gente pede que seja instalado redutor de velocidade, seja lombadas, faixa de pedestre. E, se não for possível isso, uma passarela, né, que a gente precisa. E ponto de ônibus, né, para melhorar. E dentro do conjunto Santa Rosa, além da infraestrutura completa, a gente precisa também definir uma linha de ônibus que passe ali, né, dentro do conjunto. Em alguns ofícios que a gente mandou, tem essa definição lá onde a gente gostaria que passasse. Seria essa aqui. Obrigada. Beatriz. Beatriz, por favor, identifique o fim de cada proposta para que eu possa... Tá. A professora Beatriz escreveu 3 vezes, são 3 propostas, a professora vai contar das 3 vezes.
mas eu vou usar bem menos, tá? Bom, não se assustem, Beatriz, do BR Cidades, Núcleo Maringá. Eu queria dizer algo que vai um pouco ao encontro da primeira fala do Jorge, que eu senti falta de uma correlação extremamente importante entre os rumos que o perímetro urbano de Maringá tomou nesses 10 anos e a densidade, a criação de vazios, né? Com isso, eu já vou engrenar na segunda proposta, a mobilidade urbana que nós temos hoje. Né? Nós temos que entender que tem uma relação direta com a expansão, com o espraiamento, com o espalhamento que nós promovemos nesses últimos 10 anos. Né? E a outra questão é em relação às zonas especiais de interesse social. Aliás, antes disso, uma correlação também com o destino do perímetro e os instrumentos do Estatuto da Cidade que não foram bem aplicados, né? Como o IPTU progressivo, que houve uma certa aplicação, mas que está suspenso há algum tempo e que isso possibilitaria a gente não expandir muito o perímetro, e aí aquela outra questão da ampliação lá da criação dos loteamentos contíguos, isso tudo foi criando impactos na cidade, isso tem sido criado, né? Inclusive com a relação à mobilidade urbana. E a terceira questão é das EIs, né, do instrumento do Estatuto, que, ao meu ver, ela está sendo trabalhada de forma equivocada, porque, às vezes, ela tem uma ideia de você antecipar, né, a ocupação das áreas de interesse social, e não de levar legitimando. Né, por exemplo, nós trouxemos muitos conjuntos para a cidade, do Minha Casa Minha Vida, e legitimando esses conjuntos, fomos aprovando os EIs. As EIs ela não só serve para a produção de novas moradias, também serve para a ocupação pode servir para incentivar a ocupação de edifícios vazios, para a regularização fundiária. Né? Então, é um instrumento que não é só um legitimador de habitação e também não pode ser entendido só como, ou seja, não pode ser um instrumento aliado a uma faixa tão extensa que, ao meu ver, não trabalha com a ideia que está hoje no nosso plano diretor de priorizar a faixa de mais baixa renda, que é 0 a 1 salários, né? Que, na verdade, a gente não atendeu, nesses 10 anos, prioritariamente a faixa que está, assim, inscrita no nosso plano diretor. Né? Então, a ideia também é que as EIs possam ser vistas, possam ser avaliadas. Como é que a cidade trabalhou essas EIs para a promoção da habitação de interesse social 0 a 3 salários? Onde foram parar essas pessoas também? Né? E, quem sabe, fazer um levantamento, que eu sei que é mais difícil, né, dos edifícios vazios, né, de outras possibilidades de promoção de moradia social. Eu tinha 3 propostas. Né? Obrigada, professor. Alguém mais? Pode ir. Professor José Marques. A gente gostaria também que a instalação do rede de esgoto lá do distrito de Iguatemi, como está previsto ali para 2024, que seja antecipada para logo. Como que a gente vai fazer o asfalto no ano que vem, por exemplo, né, que a gente gostaria que saísse o mais rápido possível, e depois de 2024 sair a rede de esgoto. Né? Então, para que seja antecipado também a rede de esgoto, pelo menos lá para o Conjunto Santa Rosa, para instalar, fazer toda a estrutura e para depois pôr o asfalto. Né? E essa questão do orçamento também para o ano que vem. A gente conversou já no sábado sobre essa possibilidade do orçamento ainda sair para o ano que vem, final do ano, ou no final do plano diretor, mas a gente gostaria de saber, para o orçamento do ano que vem, que seja acrescentado o nosso asfalto, a nossa infraestrutura, principalmente do Conjunto Santa Rosa, porque não dá para aguentar mais ficar um ano pisando no barro e na poeira lá, está difícil. Então, acho que tem que ter um pouquinho de sensibilidade já com a gente. E a gente vai continuar gritando aqui. Tá bom? Seria isso. Obrigada. Alguém mais? Adalto. Sobre a ciclovia? Por favor, respeite um minuto de... Boa noite, meu nome é Adalto. Eu vou falar alguma coisa sobre a questão da ciclovia. Em 2004, havia um plano de ciclovia e ficou evidente para mim de que houve alterações significativas nesse plano. O objetivo de apontar isso é que nesse novo plano, que a gente venha estar formatando novamente, que esteja dentro da mobilidade também alguma coisa, é que nós não cometamos o mesmo erro de poder
está fazendo revisões e suprimindo nessas revisões aquilo que já está pré-estabelecido. Eu acho que é um grande equívoco da nossa parte fazer supressões de forma desordenada, sem critério e sem consulta. É o que eu tenho a retomar aqui. Obrigado. Alguém mais? Acho que o Valdez se inscreveu. Tá. Vamos aguardar, tem algumas pessoas ainda preenchendo. Oi? Só vai entregar? Se quiser já deixar com nós. Tem 2 pessoas escrevendo. Eu vou pedir às pessoas que estão escrevendo que use a tribuna e depois finalize a proposta no papel, por favor. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Maria? Maria, por favor. Boa noite a todos. Eu sou a Maria Helenice, sou de Floriano. Tá? Eu quero citar 2 pontos aqui. É importante, eu vi o colega de Iguatemi colocando, e nós ficamos sempre fora. Tem muita gente que pensa, vê, acha que nós somos de outra cidade. Quando fala Floriano, acha que é de outro, não pertence a Maringá. Tá? Então, está sendo discutido o aumento do perímetro urbano para Floriano. É uma questão bem polêmica, né? A infraestrutura que a gente tem lá, o Floriano ele cresceu muito nos últimos anos, mas a infraestrutura permaneceu praticamente a mesma, então tem as dificuldades. A rede de esgoto, que é colocada, que tem 32% de rede de esgoto. Tem os 2 últimos conjuntos que foi construído, Minha Casa Minha Vida, tem os 32%. Mas ele não é eu não vejo que seja totalmente regular, porque a rede de tratamento ela foi construída do lado da habitação. Então, a parede tem uma das residências que é do lado. Então, a dificuldade que essas pessoas têm, a reclamação do tempo todo, do mau cheiro, de um tudo. Então, às vezes, transborda, teve bastante irregularidade quanto a isso. Então, a gente colocou, no dia da audiência, foi colocado no papel tudo isso, né? Mas eu falei assim, eu achei interessante também fazer essa colocação. O asfalto, as outras coisas todas que a gente tem a dificuldade lá. E é que nem eu falo, nessa administração, ainda nós estamos sendo enxergados, que antes nem isso. Pelo menos agora, nessa administração, ainda a gente está tendo voz e vez de reivindicar. Tá? Obrigada. Valdez. Bom, repetir o mesmo tema, a questão da utilização dos vazios urbanos. Quem vive em Maringá há mais de 40 anos, que são poucos aqui, sabe que em 79 foi inaugurado, creio que 5 conjuntos habitacionais nos extremos do perímetro urbano. Ou seja, para lembrar aí, o Borba Gato, Hermo Moraes de Barros, Cidade Alta, Conjunto Ney Braga e daí por diante. Né? Acho que pegou aí os
os 4 pontos da cidade. E com a intenção de ampliar a cidade horizontalmente. Então, marcou-se as extremidades e os vazios era para preencher depois, com investimentos e tal, e daí por diante. Ampliou-se, além desses conjuntos, outros loteamentos, e os vazios permaneceram. É claro que número menor, porque foi preenchendo, mas ainda tem muito. Então, a proposta seria uma política de preenchimento desses vazios urbanos, até para diminuir um pouco o custo, desonerar para a população, de um modo geral, esses serviços que devem ser construídos quando faz um loteamento distante, como água, esgoto, transporte, tudo isso, né? E isso nós já temos nos vazios urbanos. Então, implementar uma política para preenchimento dos vazios urbanos, aí utilizando a outorga onerosa, para integrar aquelas pessoas que anteriormente era colocada à margem, né, ao extremo do município, que essas pessoas ocupem esses espaços internos hoje. Alguma inscrição? Sem mais nenhuma inscrição? Opa. Ok. A questão do nosso contorno, o viaduto, né, para Iguatemi, com trincheira, e também aqui o viaduto aqui do Catuaí. Tanto o viaduto, a gente gostaria de saber também sobre se o projeto está para ser finalizado ou não, se vai ser construído quando, e também aquelas marginais ali, depois do Catuaí, porque fica uma saída meio estranha ali nesse asfalto, na beira daquelas empresas ali, né? E a outra questão é a questão da UBS, que a gente, o UPA lá de Iguatemi, que a gente solicitou. Se isso no relatório ele vai ficar daquela maneira resumida, se tem alguma previsão para que seja construído mesmo, porque a população de Iguatemi só está crescendo. Está em torno de 14 mil, e acrescentar os municípios vizinhos para que faça... preencher a população que é necessário para a construção de um UPA, né? O hospital de Mandaguaçu fechou e agora vai ter mais população procurando saúde em Maringá. É isso aí. Obrigada. Mais alguma inscrição? José, você vai usar a tribuna? Não? Mais alguma inscrição? Sem mais inscrições, eu passo a fala para o José Socorro. Bom, como nós não temos mais nenhuma inscrição, nós vamos encerrar então essa audiência um pouco antes do previsto. Então, lembrando que todas as contribuições recebidas nesta audiência pública de revisão do plano diretor serão somadas às contribuições do grupo de acompanhamento, do grupo de cooperação técnica e equipe técnica municipal, e serão analisadas pelo grupo gestor e posteriormente publicadas. Então eu convido neste momento o senhor José Vicente Alves Socorro, coordenador de revisão do plano diretor, para fazer o encerramento oficial desta audiência pública. Então nós chegamos ao final da nossa reunião de trabalho. Eu gostaria de agradecer a presença de todos nesse dia chuvoso, nessa noite chuvosa, né, de dia 17 de dezembro, quase já em cima do Natal. Vocês se dispuseram a vir aqui para discutir mais uma vez os problemas e os destinos da cidade. E queria também parabenizar vocês pela qualidade das contribuições e das intervenções que foram feitas, né? É com esse tipo de atitude, né, e participação que a gente vai conseguir fazer um plano melhor do que a nossa capacidade pode produzir. E desejo a todos, nesse final de ano, um Feliz Natal, né, um próspero Ano Novo para todos, a vocês e suas famílias. Muito obrigado e até a próxima.